Nós terminamos na quarta-feira passada o capítulo 19 de Provérbios. E entramos no capítulo 20 e fomos até o versículo 4. Mas vamos começar no versículo 1 novamente, né? E no versículo 1, para emendar. Então aqui no versículo 1 de Provérbios, fala: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e qualquer que neles errar não será sábio. Então, agora, escarnecedor. O vinho, a bebida forte, estou falando aqui do vinho, ela zomba da pessoa, faz que a pessoa seja zombada, escarnecida, né? E a pessoa cai por causa do álcool, e cai também sob o seu encanto. Ou mais provavelmente ela torna-se o indivíduo em um escarnecedor e não sábia, pelo contrário de ser sábio. Ela se torna uma pessoa insensata, ficando embriagado, não tem o juízo no lugar, né? Fica tomado pelo álcool e não pode agir com sabedoria. Quer dizer que o vinho ele é escarnecedor e causa alvoroços nos corações e vidas, tanto dele e dos que estão ao redor dele. E o vinho, esse vício, e ele vai consumindo a pessoa, a saúde. O vinho, cerveja, álcool, tudo quanto é tipo, vai aparecer isso mais tarde na pessoa. E além disso, é um grande enganador, engana. Deixa a pessoa alegre, mas uma alegre enganadora, sofrida. Só quem bebeu, que teve esse vício, que sabe explicar isso. Isso significa que todo o cristão, ele deve abster de toda e qualquer bebida alcoólica. É para recusar a bebida que tem álcool. O cristão não deve participar disso, nem. Porque o vinho, ele é remédio para o estômago, que Paulo aconselhou também, Timóteo, mas nós não podemos, por causa disso, vai aproveitar de tomar. Aí ele diz assim, como o bramido do leão é a ira do rei. Irmãos, eu estava ouvindo o vídeo aquele dia, quando eu li esse versículo, o bramido, eu dei risada, porque um gato miou na hora. Daí a entender que foi alguma pessoa que fez, sabe? Não sei se vocês perceberam, se ouviram. Um gato miou. Deu certo, parece que foi combinado com o gato. Foi quem ouvir vai estranhar. Então, como o bramido do leão é a ira do rei. O que faz se zangar peca contra a sua própria alma. Então, o governo justo deve ser obedecido no Senhor. Quando nós falamos de tudo para nós temos que obedecer o patrão, o governo, seja qualquer, mas desde que seja no Senhor. Por quê? A desobediência faz zangar, primeiramente, a Deus.
a desobediência nossa ofende a Deus. E principalmente desobedecendo a Ele. E no versículo 13 ele fala: honras são para o homem que se desvia de questões, mas todo tolo se intromete nelas. Então o homem sábio, aqui nós vemos que é uma honra para o homem que se desvia de questões, de intrigas, de demanda. Ele foge, devemos fugir desses tipos de questões. Aí ele fala que o tolo, o insensato, o sem juízo, e ele se intromete em questões. Tudo que não viola a palavra de Deus deve ser usado para deter as lutas. Tudo que não viola, que você não vai transgredir a palavra de Deus. Agora, aqueles que não fazem assim são chamados de tolos pelo Senhor. Passa sem umas pessoas sem experiência, porque ele procura, se intromete na vida dos outros, em negócio alheio. Nós cristãos não devemos nem intrometer nas outras igrejas. Nós devemos cuidar da nossa igreja, não também não querer intrometer nem eles nas nossas e nem na nossa neles. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então o versículo 4 ele fala assim: o preguiçoso não ara a terra por causa do inverno. Pedirá, pois, na ceifa e não receberá. O preguiçoso, preguiçoso é uma pessoa desanimada, é uma pessoa que não gosta de fazer nada e trabalhar. E ele fala que no inverno o preguiçoso não ara e não prepara a terra por causa do inverno. Então agora, por causa da dificuldade, por causa do inverno, por causa do inverno de dificuldade, essas coisas, seja do frio, seja lá o que for, então nós não vamos preparar a terra, nós não vamos preparar para a nossa vida no futuro. Nós devemos fazer isso. Se nós deixarmos que os obstáculos nos detenha de fazer o trabalho, as dificuldades, todas as coisas que causam embaraço para nós, como preguiça. A preguiça é o maior obstáculo que existe. Não deixa a pessoa agir e trabalhar. E se nós deixarmos, então, de fazer o trabalho, logo nada cumprirá. Aí vai vir a pobreza, a miséria e de tudo. Então, aqui ele exorta muito o preguiçoso. Pessoa que tem preguiça é a coisa mais dura que tem. Se ele está doente é uma coisa. Se está cansado é outra. Mas muita gente tem preguiça de fazer as coisas. Tem preguiça por exemplo, de limpar a casa. Vamos falar das mulheres, de moças, assim, ter preguiça, não ter disposição de cozinhar. Pensando numa mulher que tem preguiça de levantar cedo para fazer o almoço, para preparar para o marido. Nós, irmãos, devemos ter ânimo quando tem saúde, procurar isso. Aí ele fala no 5, como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem entendido o alcançará. O entendido, ele alcança. Agora, águas profundas é o conselho no coração do homem.
Então, quer dizer, águas profundas. A que se refere aqui? Alguma verdade profundamente escondida no coração do homem. Então, é como uma verdade. Algumas que a pessoa sabe um conhecimento, está escondido no coração, é um tesouro. Falando do cristão, está escondido no coração dele, que é uma pessoa sábia. Ela é vista como alguém capaz de extrair tal sabedoria para a superfície. É a mesma coisa o que está na água profunda e vem para a superfície. Boa noite. Provérbio 20, versículo 5. Então, uma investigação profunda, revelada aqui, muitas realidades da palavra de Deus, no coração do homem sábio. No coração do homem sábio. Quando falamos sábio, é um cristão, sabedoria espiritual. Então, o coração dele está cheio do Evangelho, de como salvar a alma e passar para os outros. Então, aqueles que verdadeiramente conhecem a Bíblia, que estudam a Bíblia, têm um entendimento apropriado para pôr em prática. Ele tem um entendimento apropriado sobre a fé verdadeira, sobre a doutrina verdadeira, a doutrina da salvação, da sua igreja, da igreja verdadeira. Então, e ele pode também, portanto, normalmente alcançar o que deve ser conhecido com profundidade. Aí ele aprofunda mais no conhecimento. Como é que nós vamos aprofundar no conhecimento se nós não buscamos ele? Nós não buscamos para aprender. Então, no versículo 6, ele fala assim: muitos são os homens que publicam cada um a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Muitos professam, quer dizer, falam de tal sabedoria, mas poucos são os que praticam ela. Tem muitas pessoas que falam bem, têm sabedoria, ensina os outros, mas não ensina ele mesmo, mas não praticam. Conhece bastante, mas o seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas, nada. Ele fala, mas o homem fiel, quem o achará? Fiel. Então, os orgulhosos, as pessoas arrogantes, jactanciosos, facilmente se encontra por todos os lados. Mas um fiel, difícil. Mas os homens dignos de confiança têm que ser procurados, porque são poucos homens de confiança sérios. Mas aqueles que só falam, prega a bondade, prega a justiça, mas não pratica aquilo que prega, que é relacionado com Deus. Ele não serve a Deus. Por quê? Falar é uma coisa, praticar é outra. O versículo 7. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados são os seus filhos depois dele. O rei sábio pode discernir entre o errado, entre o certo, entre o bem, entre o mal. Mas o coração somente Deus que conhece. Então, falando do coração sábio. Deus conhece o coração de cada um. Jeremias 17, versículo 10. Fala que ele esquadrinha o coração. Então, a integridade aqui no versículo 7, tratada aqui, é aquela que só Deus dá. Os filhos que desfrutam nesta vida espiritual.
Então fala, o justo anda na sua integridade, e bem-aventurados serão os seus filhos. Se o pai ele é justo, ele anda na integridade, ele é íntegro em tudo, reto nos seus negócios, na sua vida, dentro de casa, o que acontece? E os seus filhos serão depois dele bem-aventurado, porque a criação dos filhos depende dos pais. Às vezes, os filhos não seguem o pai, porque os filhos também, ele conhece quando o pai está certo, o pai está errado. Se o pai for um homem que pende para o errado, bebedeira, essas coisas todas, às vezes os filhos saem igual, e às vezes não, o filho toma outra atitude, porque dependendo da mãe também, a educação. Então é por isso. Então nós sabemos que os filhos vão desfrutar nesta vida o que aprendeu com os pais. Se aprendeu as coisas boas, se for o pai cristão. Quando fala aqui do pai cristão, o pai cristão deixa um bom exemplar para o filho. É o mínimo que nós podemos fazer, tanto para os filhos como para os netos. Nós pensamos que fazemos muita coisa, não. Mas é o mínimo. Deveria fazer muito mais. Começando ensinando os netos, dando exemplos para os netos. O versículo 9, aqui, quem poderá dizer, eu limpei o meu coração, purificado estou do meu pecado? Então ele fala, limpo estou do meu pecado? Ele fala que ele purificou o coração. Que quando aceita Cristo, nós purifica o nosso coração, nós purifica do pecado da condenação, o nosso coração está purificado. Nós devemos ter o coração purificado e procurar purificar mais ainda. Então, ele faz uma pergunta aqui, e a resposta da pergunta deve ser, simplesmente, pela fé em Cristo, eu purifiquei o meu pecado. Ele então diz, então quem pode dizer? Então a única maneira que a pureza pode acontecer é por fé e confiança em Cristo Jesus e o que Ele tem feito por nós na cruz. Só então podem os pecados ser limpos e tirados de nós. Fala lá em 1 João capítulo 1, 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Então não vou porque eu não sei, eu decoro o versículo. Então, se nós andarmos na luz, como Deus na luz está, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ser purificados dos nossos pecados. Nós vamos nos andando na luz, ela nos ilumina, e vai iluminando os nossos corações, e nós vamos purificando cada vez mais. Ele fala no 10. Então, duplo peso e duas medidas diferentes são abominação ao Senhor, ambas as coisas. Duplo se refere ao que é fraudulento. Toda desonestidade é uma abominação ao Senhor. Duplo. Em Tiago não fala do coração dobre, coração duplo. Fala que também que é como a onda do mar. Ela vai, conforme o vento, joga no lado de uma praia, de uma banda para uma parte e para a outra. Então, o coração duplo, ele tem duas personagens. É como um ator. Ora ele é cristão, outra hora não é cristão.
Uma hora ele está numa igreja, outra hora ele está em outra. Um tempo está numa igreja, não está contente com aquela igreja, ele procura outra, do gosto dele. Então, o erro está onde? Está na igreja? Irmãos, quando um membro sai da igreja, às vezes, quase sempre, é ele que não está. Por que vai sair da igreja que ele faz parte? Examina, corrige bem a sua vida, analisa bem. Vai deixar os irmãos, às vezes fica meio descontente com um irmão e vai para outra. Ele está levando o problema junto com ele mesmo. Então, 11, até uma criança é conhecida por seus feitos, se a sua obra é pura e reta. Então, quer dizer que a maioria do mundo tenta substituir a Bíblia com a educação secular. E os resultados aparecerão. Então, quando ele fala criança aqui, a palavra criança, que está no texto aqui, cobre um grande leque sobre a idade, da criança até, desde a infância até o início da pessoa ser adulta. Então, essa criança, ela é conhecida pelos seus feitos. Não é pensando em falando de bebê. Então, pelos feitos, você conhece se ela é reta, ela é pura, ela é reta ou não. Até o início da pessoa ser adulta, que tenha responsabilidade, né? Conhece. Então, versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, ambas as coisas igualmente tem feito o Senhor. Então, ouvido que ouve. Olha, dois dos principais meios de se obter conhecimento são dados por Deus e, portanto, são dignos de confiança. Pode haver que uma advertência clara contra o uso errado dos ouvidos. Aí vai depender no que nós vamos ouvir. Se nós darmos ouvido para muitas coisas erradas, as coisas falsas, então nós vamos prejudicar o nosso conhecimento. Então, falando, o ouvido do cristão tem a intenção de ouvir somente ao Senhor, deve ter a intenção de ouvir somente as coisas do Senhor. Quando fala ouvir, não é esse ouvir, é ouvir que você vai praticar, que você vai guardar para você. Você ouve muitas coisas, mas você só ouve. Então ele fala aqui do cristão. E o olho que vê também tem a intenção de observar somente o que o Senhor deseja. Os olhos nossos vê tudo o que está na frente, graças a Deus que nós vemos, que nós não somos cegos. Mas se você tem coisa que você vê, você sabe, eu estou vendo com os olhos, mas não estou vendo com o coração, porque o Senhor não deseja. Porque tem muitas coisas que você vê que é pecaminoso, que é pecado, coisa que ofende a Deus. Não precisa nem entrar em detalhe, que é qualquer um que sabe que a gente vê muitas coisas. Então, nós devemos desejar de ver, de ouvir, ou seja, que a palavra de Deus seja obedecida. Você ouve, examina, aí você vai obedecer. Se deve obedecer ou não. Então, precisa ter muito cuidado. E depois de obedecer, o que acontece? Você obedece. O que quer dizer a palavra obedecer? É pôr em prática.
Se você ouve a palavra de Deus e não põe em prática, quer dizer que não obedeceu. Se o pai fala para o filho não obedece, porque ele não está praticando aquilo que o pai pediu. Então, o ouvido que ouve e o olho que vê, ambas as coisas igualmente tem feito o Senhor. Ele que fez ambos, tanto o ouvido como o olho. Porque quem não vê e não ouve, dificilmente ele vai fazer muitas coisas. Ele não ouve, ele não vê, cego. Ele fica ali, pronto, é cego. Ele não vê. Agora, e nós também, certa hora você tem que ver e não ver. Eu não vi. Você vai usufruir daquilo, ficar lá olhando. Aí ele fala no 13, olha, não ames o sono, para que não te empobreças. Abre os teus olhos e te saciarás de pão. Então ele está falando aqui de dormir demais e não trabalhar. Tem pessoa que só quer saber de dormir e não trabalha, não produz. Então, olha bem, não ames o sono. Ah, eu amo o sono. Irmãos, pense bem, eu gosto de dormir o sono. Amor é sentimento. Amar é sentimento. Eu posso amar uma pessoa, amo a Deus. Aí eu não posso falar assim, eu amo essa comida. Está errado falar isso, eu gosto. Como tem aquela passagem assim que eu lembrei agora, quando Jesus disse para Pedro assim, é uma confusão danada em muitos pregadores, né? Então Jesus falou para Pedro, porque Pedro tinha falado que nem que todos se escandalizassem dele na hora, depois dos outros, mas eu não. Aí que nem Pedro falou para ele, Jesus falou para ele, que ele estava entre eles assim, Pedro, tu me ama mais do que estes. Muito interpreta que eram os peixes, não tinha cabimento. Quem ama peixe? Não. Jesus queria falar assim, tu me ama mais do que estes discípulos me amam. Quando Jesus fez a pergunta, não foi 3 vezes? Foi acho que nesse versículo, né? Que mexeu com Pedro. Tu sabes que amo. Tu sabe todas as coisas. Então tu me ama mais do que estes. Um dia eu vi um pastor pregar, americano, aí ele falou peixe. Aí eu na mesa conversando com ele, eu falei para ele deu razão totalmente. Abriu a mente, ele falou, não tinha pensado nisso. Jesus contou, tu me amas mais do que este discípulo, estes próximos. Então, amar o sono. Não, eu gosto de dormir, gosto de sono, mas não amo o sono. Dormir demais. Para que não te empobreça. Dormir demais vai se empobrece, vai ficando pobre. É bom, se tem saúde para trabalhar, vamos trabalhar. Vamos levantar cedo, pular cedo. Quantas vezes levantamos, desde solteiro, nós fomos criados, levantava 4 horas para tirar leite na mangueira. Nós fomos uma família acostumada a pular cedo. Por isso que a turma nossa era tudo cedo, era um barulhão só em casa, porque era bastante, né? Era barulho. E a mangueira perto, então levantaram acostumado, levantar cedo. Então foi assim, veio. Por isso que não aguenta de ficar até 8 horas, 9 horas na cama. Mas quem fica também, cada um. Não pode ser no dia de trabalho, um dia numa segunda-feira aí não vai trabalhar porque ama o sono. Então vamos parar aqui. Então vamos ficar aqui. Ele está falando de dormir demais. Nunca devemos dormir demais. E na vida espiritual? No lugar, irmão, tem muito lugar para a gente dormir.
dormir no culto. Sono atrasado. A gente precisa ver, analisar por que está com sono atrasado. Às vezes a pessoa fica com sono atrasado porque quando ele trabalha noturno e tal, tudo bem, não estou falando. Mas tem pessoa que nunca fiquei até tarde assistindo televisão, e celular, essas coisas, tem a hora de dormir. Fica aí 1 hora, 2 horas, tem gente que vai até tarde. Sem televisão, assistindo essas coisas, filmes. Aí depois, aí no outro dia, é claro que não vai dar produção, tá mal mesmo. Então, é isso aí. Provérbio. O vinho é escarnecedor. Vinho, escarnece. Ele zomba da pessoa. A pessoa gosta tanto dele e não está pensando. Eu vou tomar uma coisa que me prejudica, ele zomba de mim. Depois me derruba, me vence. Eu que tenho que me dominar. Não deixar a bebida me dominar, as apetites me dominar. Amém?